Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Luiz. Eu estou voltando agora de um afastamento para capacitação para doutorado e estou assumindo as disciplinas de bioética, filosofia e história que estavam a cargo da professora Ione, né? Então a professora Ione, ela estava lecionando essas disciplinas enquanto eu estive afastado e agora eu estou voltando para concluir essas disciplinas aí nesse ano letivo. Vocês podem ver aqui na plataforma do AVA que meu nome aparece aqui como o novo professor da disciplina, e vendo o meu perfil vocês encontram o meu e-mail e algumas informações relevantes sobre mim, o currículo, e logo mais eu vou estar disponibilizando também o contato do WhatsApp para que vocês possam se comunicar comigo. Aqui vocês encontram também o meu e-mail para caso tiverem alguma questão para tratar. Então, aqui na nossa página da bioética, né, no AVA, a gente pode ver que vocês tiveram até agora, nessa disciplina de 34 aulas, o correspondente à metade do curso, né? Foram 2 semanas, do dia 5 do 4 ao dia 17 do 4. Nessas 2 primeiras semanas, vocês foram apresentados à bioética, né? E ao aspecto interdisciplinar da bioética, né? A, Trataram da propriedade intelectual, né? E de alguns aspectos regulatórios da biotecnologia no Brasil, inclusive da biossegurança. Vocês fizeram 2 avaliações também, e essas 2 avaliações correspondem, então, à metade da nota dessa disciplina. A outra metade da nota vai ser obtida nessas nossas próximas semanas, entre o dia 3 e o dia 15 do 5. Então, vocês terão uma atividade nessa semana de elaboração de uma linha do tempo. O modelo eu vou disponibilizar aqui embaixo, né? Logo após esses documentos aqui, dos quais eu vou falar daqui a pouco. E na última semana, na semana dia 15, a gente vai ter uma avaliaçãozinha que a gente vai fazer aqui pelo RED mesmo. Essa avaliação terão questões de dissertativas para escrever e de múltipla escolha também, para marcar X. Na nossa página aqui da bioética, né, no RED referente a essas nossas próximas 2 semanas, eu fiz um pequeno resumo aqui do que a gente já estudou, do que vocês estudaram com a professora Ione, e vocês podem notar que algumas palavras que estão grifadas como link, elas remetem a um dicionário, né, que é o nosso dicionário de conceitos de bioética. Lá tem, por exemplo, a palavra interdisciplinar, né? Então, interdisciplinar quer dizer sempre uma reunião de várias disciplinas, uma área de reflexão que reúne várias disciplinas. É o mesmo que pluridisciplinar, ou é o mesmo não, mas é algo próximo a pluridisciplinar ou multidisciplinar, né? São sempre campos de reflexões que unem várias disciplinas. Então, a biotecnologia, vocês já devem ter ouvido, é uma reunião entre engenharia, biologia e química. E a bioética, uma reunião entre filosofia, direito, as medicinas e as áreas da saúde em geral. A gente tem também aqui nessa descrição das nossas próximas 2 semanas algumas questões que são relevantes, né? E que a gente espera tentar responder ao longo dessas 2 semanas. Tais como
Quando foi que se começou a pensar em leis que regulamentam o uso dessas tecnologias biológicas ou químicas no mundo moderno? Quando surgiram no Brasil as primeiras preocupações e instituições voltadas à bioética? Quais as principais legislações mundiais e nacionais a respeito da indústria biotecnológica? Então a gente espera responder essas perguntas aí ao longo dessas 2 semanas. Além do dicionário de conceitos de bioética, vocês têm aqui um link de um documentário que é a História da Bioética como Campo de Conhecimento e Ação Política no Brasil, um documentário de 50 minutos que eu quero que vocês assistam, e um documento que é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. A gente vai falar um pouco sobre esse documento nessa aula de hoje. Então eu preparei uma apresentaçãozinha bem breve aqui para vocês, onde a gente vai tratar da definição de bioética, um pouco da história, né, de surgimento dessa reflexão sobre bioética e algumas instituições e exemplos de questões bioéticas. Então, a bioética, né, a palavra bioética, ela tem duas raízes, a raiz bio e a raiz ética. Bio se refere à vida, a orgânico, ser vivente, ou seja, diz respeito a tudo aquilo que a gente caracteriza como vivo para diferenciar daquilo que não é vivo, né? Então, de coisas, de objetos, né? Essas coisas e objetos são diferenciados daquelas coisas que não são objetos, ou seja, que são seres, que são viventes, que são sencientes, né? Que são orgânicos, pelo prefixo de bio, né? Bio, então, é vida. E ética diz respeito a princípios, a virtudes, valores, moral, etos e costumes, né? Então, esses princípios, virtudes, valores, são todos ah, são todos aqueles conceitos, né, da nossa vida social, da vida humana social, que permitem a gente diferenciar entre bom e mal, entre justo e injusto, entre verdadeiro e falso, entre correto e incorreto, entre válido e inválido. Então, todas essas coisas que servem para a gente para fazer essas diferenciações, essas categorizações, elas dizem respeito à ética, né? São princípios, virtudes, valores, e a bioética é então a reflexão sobre princípios, virtudes, valores, moral e costumes a respeito de tecnologias envolvendo seres vivos, tecnologias ou ciências envolvendo seres vivos. Uma diferenciação importante para a gente caracterizar a bioética é entre moral, direito e ética, né? Então, se a gente fala de valores, de costumes, a gente fala certamente de moral, né? Então, a moral é como essa ampla doutrina que normatiza a nossa conduta através de costumes. Exemplos. É um costume nas sociedades árabes, né, nas sociedades do Oriente Médio, que mulheres muçulmanas usem burca, né? É um costume, é uma norma, e essa norma ela tem um determinado princípio religioso, né? E um determinado princípio social. E esse costume, esse princípio, ele é passado de geração para geração, e nesse sentido ele é tradicional, né? O descumprimento dessa regra tradicional, ela acarreta uma punição indireta, né? Então a mulher pode ser considerada uma égere, né? Ela pode ser considerada, ela pode ser considerada socialmente como uma infratora do código religioso, né? Então a moral ela é sempre esse conjunto de normas bastante gerais, que não estão escritas necessariamente em nenhum lugar, mas que regulam a nossa ação, a nossa conduta.
por exemplo, outro exemplo, é parte da moral que você devolva o dinheiro, o dinheiro que você recebe de um troco na padaria, por exemplo, errado. Você recebeu um troco a mais na padaria. É um código moral que você devolva esse dinheiro, né? Então você aprendeu assim com a sua família e os seus pais aprenderam com seus avós, com seus avós. É uma tradição que é passada de geração em geração, né? E se você não fizer isso, você pode ser categorizado socialmente como alguém sem caráter, alguém injusto, né? Você não vai sofrer não tem nenhuma instituição social que vai te punir propriamente por isso, mas você é estigmatizado socialmente. Então a moral diz respeito a isso, a esses amplos acordos sociais, né, culturais, que regulam a nossa ação, que dizem, ó, você tem que ter determinado comportamento em determinadas situações, né? Tudo isso diz respeito à moral. É um pouco diferente do direito, porque o direito são aquelas normas que estão bastante delimitadas nos textos legais, né? Então, o Brasil, como um país, ele tem um conjunto de textos, né, legais, um conjunto de leis que regulam o comportamento dos seus cidadãos, né? Regulam os direitos e os deveres, né? Então esses códigos de direitos e deveres, eles pertencem ao direito, é uma doutrina delimitada que aparece nos textos legais, nas leis. E por isso a gente chama ela de especializada, né? Porque está nas leis e tem um conjunto de sujeitos, de indivíduos que são especializados nessas leis. Então eles produzem e fazem cumprir essas leis. Você tem um policiamento, né? Todas as polícias, os órgãos de criação de leis, Senado, deputados, todos esses pertencem a esse âmbito, né, de reflexão sobre princípios que acarretam em leis, né, em diretrizes para a ação. É uma lei que você não possa ultrapassar o sinal na hora que ele está vermelho, né, com o carro. Então é uma lei, tem que ser cumprida. Se você não cumprir essa lei, você tem uma punição direta, diferente da moral, que é uma coisa indireta. Aqui no direito você tem uma punição direta. Então você vai sofrer uma multa, você vai ser chamado a depor numa delegacia e sofrer um processo legal. Diferente da moral e do direito, a ética seria um campo filosófico que procura refletir sobre os porquês, né, os fundamentos de de determinado valor ou de determinado princípio. Nos exemplos que a gente tomou, né? Então, no exemplo do troco errado e no exemplo de ultrapassar o sinal vermelho, a ética seria um tipo de reflexão que te leva a se perguntar por que não devolver o troco errado é errado, ou por que ultrapassar o sinal vermelho do semáforo é errado, né? Então por quê? Qual é a justificativa? Qual é o argumento, né? A ética é uma reflexão lógica que procura dar conta e expor esses argumentos, né? No sentido também de convencer as pessoas. Então, na moral ou no direito, você não necessariamente não precisa ser convencido, você só cumpre, né? E você sofre uma retaliação se você não cumprir, né? A retaliação de ser estigmatizado, é, você não é você não é justo, você não é confiável, você não devolveu o dinheiro do troco. Você não respeita as leis. Você vai sofrer uma punição porque você não respeita as leis. Diferente da ética, diferente da moral e do direito, que partem por esse caminho, a ética seria uma preocupação do porquê, né? Uma tentativa de explicação e de justificação desse porquê. Então,
Você tem que, você não pode passar o sinal vermelho, porque você pode acarretar um acidente e o acidente pode levar uma pessoa à morte. Então a ética te leva a esse tipo de reflexão, né? Então qual é o valor envolvido em eu não ultrapassar o sinal vermelho? É o valor de não matar ninguém, de respeitar a vida, né? Qual é o valor envolvido em eu devolver o dinheiro do troco? Então, por que eu devo devolver o dinheiro do troco, né? Então, porque eu não quero que, porque no caso, se eu der um troco errado, eu quero que a pessoa me devolva. Então, aquilo que vale para mim deve valer para o outro também. Uma reflexão lógica. A ética leva a esse tipo de resposta, né? Na moral e no direito, esse porquê não é necessário. Você cumpre porque sempre foi assim, ou porque a tradição já estabeleceu, né? Ah, ou você cumpre porque está na lei, né? E aí você pode mudar a lei, mas você não pode desrespeitar a lei. Na ética não tem esse tipo de coação, né? Então, por isso a ética é uma questão mais individual, é a reflexão de você com você mesmo a respeito dos princípios, né, da sua conduta. Então, uma ética das ciências diz respeito a uma reflexão dos cientistas e da sociedade onde essa ciência acontece a respeito dos princípios e dos valores, né, que devem ser seguidos para a execução de uma atividade científica envolvendo seres vivos. Ela é uma reflexão filosófica, né? A bioética. Bom, quando é que surge esse tipo de reflexão bioética? Assim, quando é que essas questões sobre a medicina, sobre os usos de tecnologia envolvendo seres vivos, os limites da atuação de cientistas e de técnicos com seres vivos começa a ser formulado em um campo, em uma disciplina, numa bioética. Então esse processo remete lá ao final da Segunda Guerra Mundial. Então na Alemanha nazista, por exemplo, um pouco antes dos anos 50, você tinha uma concepção social lá, um, um código social eugênico, né? Esse princípio eugênico ele supunha que existiam raças puras, né? E os alemães consideravam então que essa pureza da raça, né, da nacionalidade, do sangue alemão, deveria ser preservada. Eles criaram para isso lá um Tribunal da Saúde Hereditária e uma lei para a proteção do sangue e da honra dos alemães. Então, um conjunto de médicos institucionalizados pela nação, pela Alemanha e o Partido Nazista, eles tinham a função de selecionar quais eram os grupos da população que podiam deixar descendentes ou não. Isso implicava, inclusive, que grupos de populações judeus, negros e ciganos fossem exterminados, por exemplo, que você tivesse uma política nacional de extermínio de determinadas populações para que não houvesse uma contaminação, que eles chamavam de uma contaminação do sangue alemão, né? Então, como vocês podem ver, era todo um discurso médico, né? E um discurso de uma ciência, né? Que queria preservar uma pureza. E por conta desse valor de pureza que eles atribuíam a, a esse sangue alemão, eles ganhavam a liberdade de exterminar
grandes populações de indivíduos. Então, depois da guerra, né, uma reflexão ética vai surgir a respeito dessa atuação, né? Então, uma reflexão a respeito da extrapolação dessa ciência, né? E a reflexão sobre os valores, né? Quais os valores fundamentam uma boa prática científica e uma boa prática médica, né? Além disso, né, além da questão do nazismo e dos excessos científicos e técnicos ali envolvidos na eugenia da doutrina, né, do direito nazista, um conjunto de novas terapias médicas também traziam reflexões éticas, preocupações éticas. Então, em 1953, é formulado o projeto Genoma, né? E com o projeto Genoma a possibilidade de uma engenharia genética. Ou seja, em 1953, com a decodificação do código do DNA, né? Com o projeto de decodificação do código de DNA, a ciência abre a possibilidade de que você possa alterar a genética dos indivíduos tecnicamente. Há uma série de possibilidades, né, com implicações éticas que derivam daí. Por exemplo, você poderia formar superindivíduos. Então, quais características devem ser retiradas, poderiam ser retiradas, e quais características não deveriam ser propagadas do genoma dos sujeitos, né? Uma reflexão ética derivada dessa nova ciência e tecnologia. Em 1967, você tem as primeiras pílulas anticoncepcionais, né? E com elas surge uma questão ética também bastante relevante, que é a possibilidade do controle da natalidade, né? Então, os estados poderiam, por exemplo, controlar o nascimento dos indivíduos. O Estado e os médicos eles poderiam obrigar a população dos seus países a tomar a pílula anticoncepcional e evitar ter filhos. Caberia à ciência e à medicina esse papel. Em 1968, você tem a definição de morte cerebral, né? Então, uma questão ética envolvida na prática médica é, por exemplo, quando é que o indivíduo ele pode ser considerado morto, né? Então, um indivíduo em estado grave, ele fica ali dependente de uma série de aparelhos. E aí, uma reflexão ética que surge disso é quando é que como é que os médicos eles podem decidir se retiram ou não esses aparelhos, se mantém ou não essa vida ali através desses aparelhos. Em 1997, essa é uma data bastante importante para a discussão da biotecnologia, é clonado a ovelha Dolly, né? O primeiro mamífero nascido através de clonagem. Então, com a clonagem de animais, você tem a possibilidade de reprodução artificial da vida, né? Então, há seres vivos que já não nascem naturalmente, mas nascem através de práticas laboratoriais, né? De tecnologias. Então, isso poderia ser aplicado a humanos? É uma questão ética também, né? De que forma isso poderia ser aplicado a humanos? Uma questão ética envolvida. Então, por conta como a gente pode ver aqui, ó, entre o final da Segunda Guerra, né, nos anos 50, e o final dos anos 90, com a clonagem da ovelha Dolly, essa série de novas tecnologias envolvendo práticas médicas e tecnologias
biológicas, elas provocam uma série de reflexões éticas. E por conta dessas dúvidas, né, dessas inquietações éticas levantadas pela sociedade onde essa ciência está ocorrendo, a Organização das Nações Unidas e a Unesco, elas formularam uma reunião de um conjunto de países essa Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, né? Então, esse é um documento, o documento internacional mais global a respeito das questões de bioética, né? Assinado pelo maior grupo de países, né? E é uma legislação, então, que pertence ao direito, né? É uma legislação que procura estabelecer alguns princípios, alguns limites e algumas regras para a utilização de seres vivos, para as práticas médicas e as tecnologias envolvendo manipulação de seres vivos. No artigo 3, por exemplo, você tem aí, ó, que, que são princípios fundamentais para qualquer pesquisa envolvendo seres vivos, o respeito à dignidade humana, direitos humanos e as liberdades fundamentais, né? E o bem-estar do indivíduo, os interesses e o bem-estar do indivíduo, eles vêm sempre em primeiro lugar antes do interesse da ciência ou da sociedade. Então, um código de conduta dos médicos, por exemplo, é que o paciente ele seja avisado de qualquer procedimento que venha a ser feito no seu tratamento, né? Então isso é um código de conduta médico, né? Que passa por um conselho de ética médica, né? E que os médicos têm que seguir, que diz respeito ao interesse do bem-estar do indivíduo, né? Então o indivíduo ele não pode ser submetido a um tratamento sem que ele tenha consciência, né, e tome uma decisão a respeito desse tratamento. Algumas organizações brasileiras que vão pensar essa questão da bioética e que começam a institucionalizar, né, a formar organizações em torno da questão bioética, são o Conselho Nacional de Bioética. Então, vai refletir sobre as questões morais e filosóficas envolvidas no tratamento de pessoas com câncer, né, com AIDS também, e orientar medidas de prevenção, né, no atendimento médico hospitalar. É por conta dos trabalhos um pouco desse Conselho Nacional de Bioética que a gente vai ter no mesmo ano, em 2005, a criação da Lei de Biossegurança Nacional. Essa Lei de Biossegurança Nacional, ela regulamenta a produção e comercialização de organismos geneticamente modificados, né? Os OMGs, como a gente conhece, o milho, a soja, né? Que são transgênicos, né? Como a gente pode encontrar no rótulo dos produtos no supermercado, né? Então você tem uma legislação que vai regulamentar o uso desses OMGs no país, né? Onde é que você pode descartar, como você pode manipular isso sem causar danos ao meio ambiente, né? Então a lei de biossegurança ela reúne uma série de leis parciais que existiam em um compilado, né, que vai regulamentar isso. E além dos organismos geneticamente modificados, ela regula também as pesquisas com células-tronco, né, que é uma outra polêmica a bioética. Né? Então, a pesquisas com células-tronco, as tecnologias de células-tronco, elas envolvem o cultivo de embriões. Né? Então, você cultiva um embrião e depois extrai desse embrião. O embrião é um indivíduo em formação, né? Um indivíduo humano em formação, um, um óvulo fecundado, né? Com a parte masculina. Então, esses indivíduos em formação,
essas células fecundadas, delas, a, com a técnica você extrai um material que são as células tronco, com as quais você pode desenvolver uma série de novas tecnologias, por exemplo, regeneração de órgãos, cura de doenças imunes, entre outras, né? Mas então causa um conflito ético por conta desse cultivo de embriões, né? Então você tem uma protovida ali que está sendo utilizada de forma técnica, né? Então como fazer isso, né? Tem limites para o cultivo desses embriões? Até quanto tempo eu posso cultivar um embrião e depois descartar ele, né? Então, todas essas reflexões são reflexões bioéticas e que tem uma primeira regulamentação na Lei de Biossegurança. Exemplos de questões bioéticas, né, de pesquisas que vão acarretar uma reflexão bioética e uma discussão sobre os princípios, sobre os porquês, sobre a validade ou não dessas pesquisas. Então, lá na China, os cientistas conseguiram produzir um novo indivíduo, um camundongo no caso, a partir de dois óvulos, né? Então, eles pegaram dois óvulos de uma mesma fêmea e produziram um novo indivíduo. Não houve participação masculina. Isso significa que, por exemplo, uma mulher humana poderia ter um filho sem a participação de um homem, né? Então, acarreta uma série de implicações sobre a nossa moral, né? Sobre as nossas concepções de princípios do que seja a concepção de novos indivíduos, o nascimento, né? O valor do nascimento e dos novos indivíduos. Então, implica uma reflexão ética. E um outro exemplo são cientistas do Nordeste brasileiro que fizeram uma transgenia em cabras para que o leite ele tivesse uma quantidade maior de determinados nutrientes, né? E esse leite de cabras geneticamente modificadas, ele permitia combater a desnutrição e a diarreia infantil, né? Então, mais uma vez, você tem aqui uma, um processo de manipulação de um ser vivo, né, que é a cabra no caso, e uma implicação social, né, um objetivo social com essa transgenia. Então a reflexão ética seria as justificativas, né, de as justificativas que poderiam argumentar a favor ou contra esse tipo de pesquisa, né, da primeira ou da segunda. Então a reflexão ética é sempre uma reflexão a respeito dos princípios e das justificações, né? Do porquê uma pesquisa pode ser boa, pode ser relevante ou não para a sociedade, em que ela pode ser danosa, em que ela pode ser perigosa, pode ser errada, pode ser ah, injusta, inválida, né? Essa seria a reflexão ética. Bom, um pouco isso para não alongar muito a aula, a gente já está aí com 30 minutos. Então, ao longo da semana, agora vocês vão acompanhar essas atividades que tem aqui, né? Então, vocês vão assistir o documentário, vocês vão dar uma lida geral na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e vocês vão produzir uma linha do tempo, né? Que vai ser disponibilizada de acordo que o modelo, né, dessa linha do tempo eu vou disponibilizar logo abaixo aqui dessa declaração. Então vocês vão clicar no modelo, vão baixar e vão preencher a linha do tempo, né? É isso. Na quinta-feira
na quinta-feira, dia 12, no dia 12 do 5, quinta-feira, à tarde, eu vou disponibilizar um link aqui na sala também para uma conversa, é, um bate-papo a respeito das nossas duas aulas. Então, nessa quinta-feira, no dia 12, vocês vão poder tirar algumas dúvidas a respeito do assunto. É isso, bons estudos e até logo.